da conduta, do caráter. Que lei é essa? É a lei que vocês conhecem como lei dos 10 mandamentos. Certo? Os 10 mandamentos é considerado lei moral. Essa lei ela é a mais importante porque ela trata do caráter. Mas do caráter de quem? Do povo? Não. Ela trata do caráter de Deus. Certo? Quem olhasse para a lei dos 10 mandamentos ali, certo? Era como se estivesse vendo Deus. Era isso que Deus, era essa a intenção de Deus para aquele povo. Certo? Só que havia um problema, é que aquela lei, a lei moral, não refletia o caráter exato de Deus. Ali era apenas uma sombra. Vamos lá, marque esse capítulo aí. Hebreus capítulo 10. Visto que a lei tem sombra dos bens e do ouro, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente ele oferece. Então, você vê aí o seguinte, olha, a lei era a sombra dos bens futuros. Bens futuros aqui não é bens exatamente. Bens futuros aí está falando de Jesus e a graça dele. Entendeu? Bens aí é isso. É porque a linguagem bíblica ela é bem diferente da nossa. Mas, visto que a lei era a sombra dos bens futuros. O que era a lei dos 10 mandamentos? Uma sombra. O que era a lei dos 10 mandamentos? Uma sombra. O que era a lei dos 10 mandamentos? Uma sombra. Uma sombra. Vou explicar o porquê sombra. Vocês vão entender. Não é? Se você olha para a minha sombra e vem acompanhando ela, você vai chegar em mim. Quem observasse os mandamentos, todos eles apontavam para Jesus. O sábado ali, por exemplo, seria Jesus futuramente. Agora nós não temos mais um dia, nós temos uma pessoa para descansar. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Dedinho, olhando para a sombra, você vai parar na pessoa. Se você segue a sombra, você chega na pessoa. Está certo até aí? Outra coisa, por que os mandamentos não eram a imagem exata, diz aqui Hebreus? Porque você olha para a sombra, você sabe que a sombra é minha, certo? Mas você não consegue ver meus olhos, minha sobrancelha, minha boca, os detalhes, as riquezas dos detalhes ali, do rosto, do semblante, etc, etc. Então, os mandamentos eram de Deus, mas os mandamentos não eram Deus. O mandamento é de Deus, mas não é Deus. Ficou claro isso aí? Amém. Eles não refletiam com exatidão quem Deus era. Você já pensou você olhar para esses rituais que eu falei e você ter uma perspectiva de quem Deus é? Você vai pensar o quê? Então, tira da pega. Toda vez que eu for, eu vou ter que matar um animal, fazer jogar sangue, sei o quê. Imagina, né? Tantas e tantas coisas assim. Então, a lei dos 10 mandamentos, apesar de ser a lei moral, que reflete o caráter de Deus, não refletia o caráter de Deus com exatidão. Por que não? Porque não refletia com exatidão. Primeiro, porque os mandamentos, já está dizendo tudo, né? Era uma ordenança. Ordenança, você tinha que fazer. Era obrigatório. Então, uma coisa que é obrigada já tira a beleza do caráter de Deus. Deus não quer ser respeitado, amado, obedecido por imposição. Ele nunca quis isso. Porém, Deus trata com cada um, certo? De maneiras bem específicas. Tratou com Israel de uma maneira bem específica. Israel, povo de um coração obstinado. Você sabe o que é Deus tirar eles de uma prisão no Egito, depois de tantos anos. Aí vem Faraó atrás para matá-los, e Deus abre o mar, 2 paredes de água assim se formaram na frente deles, e eles passam a pé enxuto. E quando chega lá na frente, 3 dias depois, só porque não acharam água que iam voltar.
tentar melhorar. Você chega na praia, já está lá, a praia se abre assim, pessoal. Eu corri. É um tsunami, eu vou correr. E se eu conseguisse permanecer ali, eu ia dizer assim, rapaz, se eu sei que Deus existe, agora, para mim, meu filho, que o milagre foi uma coisa espantosa. E o povo queria voltar, só porque não achou aguinha para beber. Melhor era estar ali, olha que povo duro. Então Deus tratava com rigidez. Tá certo? Você viu a bagunça? Viu a dificuldade que era você se relacionar com um Deus desse tipo? Difícil demais. Muito difícil. Então, nessa época, os mandamentos, eles eram obrigatórios. Era uma imposição. Certo? E aí, era dessa forma que o povo se relacionava com Deus. Mas tinha um que se relacionava diferente no meio disso tudo. Números. Um livro chamado Números, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui.